Então, eu gostaria de chamar para compor a mesa Migração, Produções Simbólicas e Representações Artísticas, a professora Paola Garcia, da Universidade de Paris 8. Eu gostaria de chamar a professora Luciana Hashman, professora do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Eu gostaria de chamar a professora Cristiane Coelho, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de começar parabenizando a organização do evento, pelo evento tão importante, né, e o Observatório das Migrações, o LAEM também, e cumprimentar todos e todas presentes. É um grande prazer, é um tema de extrema importância, né, a gente está discutindo a questão das políticas migratórias e abordando sobre diferentes perspectivas. Então, hoje vamos começar o nosso dia, né, continuar o evento que começou ontem, com um seminário extremamente interessante para a gente pensar essa questão da dimensão simbólica e das representações, as diferentes formas de a gente abordar essa questão migratória. Então, começo passando a palavra para a professora Luciana, e é um prazer. Obrigada, bom dia a todas, todos e todos. Eu sou Luciana Hartmann, sou professora, então, do Departamento de Artes Cênicas e sou antropóloga também. Eu faço esse meio de campo aqui. Queria agradecer ao convite da professora Tânia também, dizer que eu estou muito feliz de acompanhar esse encontro, que está me enchendo de ideias. Desde ontem, eu já mudei a minha apresentação aqui. A professora Tânia e a Zaquia fazem parte da nossa rede, a Rede Infâncias Protagonistas, Migração, Arte e Educação. E vai ser sobre essa rede que eu vou falar um pouco hoje, aqui para vocês, e, sobretudo, falar do processo de escolarização de crianças imigrantes e refugiadas e apátridas no Brasil. Foi difícil fazer um foco, a gente tem muitas frentes de trabalho, vocês podem ver aqui na frente. Eu coloquei uma exposição de uma parte do nosso acervo de literatura voltada para as infâncias, não é literatura infantil, porque ela toca muito nós adultos também. E, ai, que bom, o ar-condicionado. E é uma parte do acervo com o qual nós trabalhamos, não só com as crianças, mas com formação de professoras e de voluntários que atuam junto a crianças imigrantes e refugiados. Então, eu vou pedir, por favor, para nós começarmos escutando a voz de algumas jovens. Tá? Nós temos um podcast chamado Migra Contos, e nós vamos escutar um trechinho desse podcast. Tipo uma coisa para o rádio que nós estamos a fazer agora. Migra Contos, um podcast feito com crianças do mundo. Você está ouvindo o podcast Migra Contos, uma realização da Rede Infâncias Protagonistas, Migração, Arte e Educação, sediada na Universidade de Brasília. Eu sou Emily Dutra, tenho 18 anos e fui pesquisadora de iniciação científica no projeto entre 2022 e 2023.
de 2010, após um terremoto que destruiu grande parte do país, muitos haitianos buscam refúgio ou migram para o Brasil. Hoje, nós vamos ouvir um pouquinho da história do Andal, um jovem haitiano que veio morar em Brasília e se tornou pesquisador de iniciação científica do nosso projeto. O Andal? Bem, eu vou deixar ele mesmo se apresentar para vocês. Meu nome é Andal Rubens Severo. Minha data de nascimento é o 16 do mês de 12 de dezembro de 2007. A gente vivia na capital. Aí, no trabalho da minha mãe, ofereceram a viagem para ela. Aí ela pegou e veio comigo e com a minha tia também. Aí a gente passou em 3 aviões e 3 países diferentes, Santo Irado. A gente passou Santo Domingo, que é o país que faz República Dominicana, desculpa. E faz a fronteira com o meu país. A gente passou uma semana lá. Depois a gente foi para o Peru e depois a gente chegou em São Paulo. Aí a gente pegou outro avião para vir em Brasília. Eu cheguei aqui, se não estou errado, 7 de dezembro do ano 2021 ou 2022, era depois do corona mesmo. Então deve ser o 2021 2022. Aí eu vim com a minha tia e com a minha mãe. Só que minha tia era viajou para os Estados Unidos, agora eu fiquei só com a minha mãe mesmo. Quando eu cheguei aqui, ainda não tinha aprendido português, ou seja, tinha muito problema com a escola. Mas aí depois eu fui lá na escola, me acolheram bem. Aí eu aprendi mais rápido. A palavra que eu primeiro aprendi foi bom dia, assim, não tô errado. Foi bom dia e boa tarde, boa noite, de coisa. É que eu tava aprendendo com a minha mãe. Só um pouquinho. A minha mãe tinha um curso no meu país, enquanto eu ainda não. Aí minha mãe aprendia no livro, aí eu peguei o livro dela e comecei a ler. Aí eu vi bom dia, eu não entendi nada do que estava acontecendo, mas eu aprendi mesmo assim. Mas também fiz uma outra coisa para aprender rápido. Eu usei uma coisa que eu gosto bastante e eu adicionei a língua nele. Uma coisa que eu gosto é de desenho animado. Então eu adicionei o português, ou seja, assisti eles em português. Aí eu consegui aprender mais rápido. Passei, eu acho, 3 meses fazendo isso e eu evolui bastante. Uma coisa bem bacana que aconteceu com o Andal no Brasil. Isso é para dar curiosidade para vocês. Está no nosso site, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu também gosto de falar de pé. O Roland, né? Eu também. Como eu venho do teatro, vamos ver se vai entrar aqui direitinho. Então, o Andal, ele nos conta, nesse programa, que uma das maneiras dele se integrar foi através da arte, do teatro e da dança. Na escola onde ele estudava, que chama Centro de Ensino Médio Elefante Branco, tem uma companhia de teatro. E aí ele fez um espetáculo de teatro e um de dança. E é basicamente com isso que a gente trabalha, com a questão das linguagens artísticas no processo de integração, de acolhimento. E sobre Andal tem uma curiosidade também, que ele foi bolsista de iniciação científica do nosso projeto de ensino médio. A gente tem feito esse esforço também de trazer migrantes e refugiadas como pesquisadores, né? Como jovens pesquisadores. E aí, começou no ano passado, deu Natal, Ano Novo, em janeiro a gente retomou o contato, não conseguimos contato, não conseguimos. Cadê o Andal? O Andal já tinha migrado para os Estados Unidos também. Tá? Então, ele conta da tia aqui, ele já ouviu o programa, autorizou também, mas ele já está nos Estados Unidos. Né? Então, tem a ver também com o que nós viemos discutindo ontem. Então, pode passar, por favor. Ah, não, eu tenho aqui o... Eu vou passar direto, que fica mais fácil. Então, essa rede foi criada em 2022 e, na verdade, foi criada com pessoas que já trabalhavam juntas com temas comuns. Né? Então, não são só professoras, pesquisadoras, mas são pessoas que trabalham em ONGs, professoras da educação básica, pessoas que estão também em centros de acolhimento, né, em agências humanitárias, e a gente está em 13 estados brasileiros e 5 países. Nós temos um projeto guarda-chuva que chama Infâncias Protagonistas, uma proposta colaborativa de criação de políticas públicas para a integração de crianças imigrantes e refugiadas em escolas brasileiras. Tem o financiamento do CNPq, de um edital chamado Pró-Humanidades, e a importância também de políticas públicas nesse sentido. Foi graças a esse edital que nós conseguimos pagar bolsistas, viagens, né? Todo um processo aqui que é graças a esse edital. É uma rede multidisciplinar. E qual é digamos, a nossa premissa? As crianças, elas já têm um protagonismo nos processos migratórios. Muitas vezes elas fazem a tradução para as famílias, elas que ingressam na primeira instituição,
né, local, que é a escola. Então, muitas vezes, as crianças elas vão ao banco, elas vão ao serviço da Polícia Federal com os pais, né? Elas fazem toda uma intermediação, elas que acessam primeiro a sociedade essa de destino, né? E a ideia, então, é a escuta das crianças e a promoção dos seus saberes. Então, isso que eu já falei, né? E como é que a gente pode, então, a partir dessa escuta das crianças, o que a gente faz com essa escuta? Promover políticas públicas educacionais no Brasil, que garantam não só o acesso à escola, mas a permanência, que é esse o nosso desafio. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, a gente tem vários estudos, eu só citei aqui alguns, né, que as crianças ainda são sujeitos ausentes na literatura, né, embora elas representem cerca de 40% da população em deslocamento. Tá? Elas não têm espaços de fala, né, espaços de escuta, e são fracamente atendidos pela política educacional. A gente tem uma resolução, que é essa resolução número 1, de 13 de novembro de 2020, que garante o direito à matrícula das crianças, mas a gente não tem uma diretriz nacional, e isso imputou às escolas a responsabilidade, sem uma preparação. Então, nós temos, assim, muitos depoimentos de gestoras, de professoras. Nós temos um caso emblemático, que é uma escola chamada Café Sem Troco, que fica aqui no Paranoá. Várias de nós, né, trabalhamos, a professora Suzana e a equipe trabalham lá também. Não sei se os alunos da Cristiane trabalham nessa escola também. E eles receberam, elas, né, são profissionais, são mulheres. No início do ano passado, mais de 40 crianças UARAL. Tá? E é isso, receberam 40 crianças UARAL. O que fazemos com elas? Né? Então, felizmente, conseguiram uma professora temporária que fale espanhol e, por um movimento da escola, conseguiram contratar 2 monitores UARAL para fazerem também a intermediação. Mas essa é uma escola modelo, né? Não é a realidade que nós temos. Então, por exemplo, a gente tem a Anete Abramovic, que é uma socióloga dos estudos da infância muito importantes, que ela diz, a gente não tem dados específicos. O pessoal do OBMIGRA sabe, né, o desafio que é o Censo Nacional de Educação, né, que deu essa paralisada no último desgoverno. E é isso, né, os relatórios da Acnur têm apontado que a gente tem a população em deslocamento, cerca de 30, 40 milhões de pessoas, né, de crianças, 40%, mais ou menos. Né? A gente tem 3 frentes metodológicas. Uma é o levantamento de dados bibliográficos e estatísticos. Então, a participação, né, da professora Tânia, da Zaquia, trazendo esses dados do OBMIGRA também, né, para contribuírem com a nossa pesquisa, foram fundamentais. A gente tem um banco de dados bibliográficos. Nós temos também processos de escuta e cocriação com as crianças, e aí a gente faz práticas artísticas e etnográficas, e também a formação de professoras e voluntários. Hoje eu vou me deter mais nesse segundo aqui, tá? Que são os processos de escuta e cocriação. Então, nosso trabalho na prática. A gente tem muitos desafios da pesquisa em locais de passagem, porque uma coisa é fazer pesquisa em escola, outra coisa é fazer pesquisa em abrigo, né, em centros de acolhimento. Nós trabalhamos bastante na Casa Bom Samaritano, que é um centro de acolhimento aqui que fica no Lago Sul, foi criado em 2021. Ele está dentro do processo de interiorização do projeto Acolhidos pelo Trabalho. As famílias venezuelanas vêm e podem ficar até 3 meses ali. Então, a gente tem uma série de desafios e a gente está tentando criar metodologias de pesquisa partilhadas com as crianças. A gente está desenvolvendo no nosso grupo de pesquisa uma proposta que chama pesquisa etnográfica performativa, porque a gente parte da pesquisa etnográfica, mas a gente performa juntos. É uma base nos estudos da performance, no sentido das performances na vida cotidiana. Como é que as crianças performam as suas relações, né, com o processo migratório. Então, são várias fotos feitas durante esses processos aqui, na Casa Bom Samaritano, como eu falei. E a gente vem tentando, então, trabalhar com metodologias que deem conta dessa relação e dessa escuta com esse público, porque não se trata de chegar, sentar na frente das crianças e dizer, e aí, né? O que vocês querem nos contar? Não é isso, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, com o teatro do oprimido.
Como o Andal, nós temos outras bolsistas de iniciação científica, aqui à esquerda a gente tem. Nessa primeira foto, a Benedicte, que é da República Democrática do Congo, e a Gerimar, que é refugiada venezuelana. E vocês podem ver que tem mestranda, doutoranda, eu. Então, a ideia é de que adultos e crianças performam juntos. A gente não fica assim, agora vocês vão jogar, agora vocês vão fazer tal coisa. Não, a gente faz junto também. E ali é na escola, no Elefante Branco. A gente trabalha, por exemplo, com uma metodologia do teatro do oprimido, que é o teatro fórum. E os jovens encenaram uma cena de xenofobia que a Gerimar vivenciou, entre outros, né? Tinha um outro jovem venezuelano que, na verdade, ele revelou a identidade dele venezuelana durante o processo, porque ele já é bilíngue, ele não tem acento, e, ao longo do processo, ele disse, não, eu sou venezuelano. E ele quis fazer o oprimido, né? O teatro do oprimido tem isso. Então, assim, é uma cena de uma professora que diz, então volta para o seu país. E o teatro do oprimido para a cena no meio, não resolve e joga para o público. Como é que a gente pode resolver esse problema? E o próprio público, no caso, composto de jovens, apresentava soluções, mas não só falando, agindo em cena também. Tem toda uma metodologia, chamam os espectatores. É o espectador que passa a ser ator para tentar resolver um problema, entendendo que os problemas são de ordem pessoal, mas eles são estruturais também, como o problema da xenofobia, né? Jogos teatrais, aqui também, né? Brincadeiras tradicionais, a gente troca bastante. As crianças são pesquisadoras também, elas fazem seus cadernos de pesquisa. Eu não vou entrar na minúcia, mas a gente já tem alguns artigos, narração e criação compartilhada de histórias. E aí nasce também o podcast, e aqui tem alguns dos livros. Esses livros têm foco em questões migratórias e de refúgio, mas não significa que nós só contemos histórias sobre migração para as crianças, porque também seria muito opressor também, né? São crianças imigrantes, então a gente só vai contar a história de migração para elas. Ao contrário, a gente até usa mais para os adultos, para a formação. O que nos dizem as crianças? Então, aqui eu vou entrar num foco que, a partir de... Eu fiz uma seleção, claro, né, de algumas narrativas de crianças para a gente compartilhar. Então, a Melanie são nomes fictícios, tá? A gente passou por toda a ladainha lá do Comitê de Ética, que é super necessária, a gente entende, para a proteção, mas é um processo que não é pensado para ciências humanas e sociais, né? Então, vamos lá. A Melanie disse, a escola ligou hoje para os meus pais e disseram que eu não devia ir hoje, porque eu vou me perder. Minha professora, que se chama Luciana, não veio porque estava doente, ela faltou. E, quando tocou a campainha do recreio, uma senhora nos colocou para ter aula com outros alunos. E eu passei mal, porque as crianças que estavam nessa turma eram tão grandes que podiam estar no 6º ano, ela estava no 1º. Era inacreditável, porque eram tão grandes os meninos, faziam muito barulho. Então, quando soou a campainha do recreio... Fui o recreio lá fora, e, quando eu voltei, eu vi tudo diferente. E eu fiquei andando pela escola, andando. E aí uma menina me perguntou o que estava acontecendo, então eu disse para ela que eu me perdi. Aí essa menina me ajudou a ir para a escola. Então, ela começa contando o final da história. A escola ligou para o meu pai e disse para não ir, porque eu vou me perder. Porque, num dia, ela tinha se perdido, porque a professora não foi, colocaram ela em outra turma, e ela se perdeu. E foi uma amiga que ajudou. A Fabiana nos diz, eu gosto da escola. Minha professora é muito bonita e trata as pessoas bem. Ela se chama Tia. Eu estou no 4º ano, eu adoro essa. Meu irmão ia passar para o 5º, mas deixaram ele no 3º. O Jeremy. A gente está mantendo um pouco a oralidade, vocês veem que varia, né, do espanhol para o português. O Jeremy diz... La escuela es casi lo mismo, ¿verdad? Yo llegué, no me preguntaron nada, pero me pusieron en este grado, ¿verdad? Fue porque no me hicieron ninguna prueba ni nada de eso. Fue porque yo estaba en Boavista en 7º C. Me passaram para B, me subiram mais ou menos 1. Ele, assim, na compreensão dele, ele subiu de um nível, mas ele continuou no 7º ano. E... yo llegué, me senté, me preguntaron mi nombre, tuve que traer un papel de la profesora, me asignaron el papel, preguntaron la llamada y lo demás, que si sabía hablar portugués, yo decía que un poquito, de dónde venía, y dije a ellos que era venezolano, que yo hablaba español, y ellos pensaron que yo era de España, porque hablaba español, y yo dije no, que yo era venezolana.
Então, a compreensão, né, também das professoras ali. E a Ellen, é a última, tá? Na escola, estou em 4º ano, porque quando eu estava na prova, não prestei atenção. E por isso foi que me passaram para 4º. E em Venezuela, iba para 6º. A diretora da escola disse que primeiro se hace uma prova. Então, eu fui à prova, estava muito nerviosa. Eu me acuerdo muito bem. A maestra nos explicou ao princípio, mas depois a mim me dava pena dizer-lhe que eu não entendia. E não lhe perguntei, e foi por isso que me retrasaram de ano. Aqui se me hizo difícil a escola, mas meu papi me descargou uma aplicação que era para aprender o português. Eu estuve em um curso de português e aprendi. Oi, tia, posso ir ao banheiro? Então, aí lhe pergunto, oi, tia, posso encher a minha garrafinha? Isso é muito de Brasília, tá? A gente sempre tem que encher a garrafinha. Então, ela me disse, pode. E é assim como eu aprendo. Bueno, a maioria foram os companheiros e a professora que me ajudaram. Que quando eu não sabia algo, eu lhe dizia, como você fala isso? E é assim como eu aprendo mais. Bom, o que elas estão nos dizendo aqui, né? A dificuldade de realizar as provas de nivelamento em português. Mas aquela resolução prevê que elas sejam realizadas na língua de origem. Só que como é que a escola vai realizar uma prova, de repente, em espanhol até não é o mais, né? Mas assim, em farsi, né? Em árabe, né? A escola não tem estrutura e não tem tradutores, também intérpretes comunitários que fossem para isso. O rebaixamento do nível escolar das crianças. E aqui entra um outro ponto que eu nem considerei aqui, mas eu vou falar para vocês. Nós temos tido relatos de professoras de comunidade escolar, de pais, de crianças imigrantes, refugiadas, que têm sido diagnosticadas com transtornos, porque elas não se... Então, a criança tem autismo, porque ela fica isolada no canto dela, olhando para cima. Ela não entende o idioma. O apoio fundamental da tia professora faz toda a diferença, só que isso é individual. Tem professoras que têm, né, uma preparação, que têm, às vezes, um desejo de fazer isso, tem outras que não. A ajuda dos companheiros de classe, né, dos colegas, as redes de solidariedade. Nós temos uma colega da nossa rede de pesquisa que faz um doutorado na Colômbia, em Manizales, e a tese dela é sobre o papel da amizade na inclusão das crianças imigrantes. Como é fundamental os companheiros, os amigos do local de origem. A ausência de provas de nivelamento, né? No caso, o outro menino fala, eu não fiz prova nenhuma, já me colocaram, até me subiram um pouquinho de grau. E o uso das tecnologias de informação. Tanto o Andal fala que ele assiste, né? A gente escutou os desenhos animados em português, quanto a última menina, a Ellen, nos fala, o meu pai descargou uma aplicação. Um aplicativo, eles usam muito aplicativo, gente. A gente não está prestando atenção, mas as crianças elas se comunicam muito com o aplicativo, porque elas caem de paraquedas. A escola, o Elefante Branco, ela tem, acho que, cerca de 2.000 alunos. Quando as meninas da República Democrática do Congo chegaram, não tinha ninguém que falasse francês. E aí tinha uma professora voluntária de outra turma que disse, não, eu acompanho. Mas, assim, é uma coisa voluntária, né? Senão a criança, o jovem, não entende. Vamos lá. Nós fomos desenvolvendo materiais didáticos em coautoria com as crianças. Um deles foi um jogo dos direitos das crianças. Eu lembrei do Roland falando ontem, né, dessa questão, às vezes a gente nem sabe o direito que tem. Então, nós fizemos um trabalho longo aqui numa escola pública de Brasília, em intercâmbio com uma escola de Portugal, do centro de Portugal, da região do Castelo de São Jorge, chama Escola Básica do Castelo, e que recebe muitas crianças imigrantes. E aí as crianças do Brasil e de Portugal, de várias imigrações, né, de vários fluxos migratórios, construíram esse jogo. Primeiro, pesquisando crianças que lutam pelos direitos de outras crianças, dos 5 continentes, e depois criando as suas próprias cartinhas. As crianças adoram jogar carta, esse é um jogo no Brasil conhecido como jogo de trunfo. Então, ele tem pontuações. Tudo foi decidido com as crianças. Aqui, por exemplo, tem a cartinha da MC Sofia.
Aí, cada carta tem a idade, né, o país de origem, a bandeirinha, tem um dos direitos das crianças e tem 5 categorias. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, quanto que você tem em educação? Eu tenho mais que você. Se eu tiver mais, eu ganho a cartinha do outro. Então, é muito bonito ver eles jogando e dizendo, eu tenho mais direito à alimentação e saúde. Eu tenho mais direito assim. Tá? Isso tudo está no nosso site, disponível para descarregar, para baixar. Tem o livro Passito a Passito, que foi produzido a partir de narrativas de crianças venezuelanas da Casa Bom Samaritano. É um livro que está em processo também, ele já está disponível no site, mas a nossa intenção é publicá-lo também, né, e fazer uma distribuição mais ampla. Algumas das historinhas, né, que vocês viram aqui, dos depoimentos, estão no livro. Aqui são as crianças, né? E aí é isso, a gente produziu, aí o livro volta para casa com outras crianças que leem a história e se identificam e querem contar as suas histórias também. E aqui o nosso podcast Migra Contos. Os primeiros episódios são narrados pela Manuelis, que é uma bolsista venezuelana, e depois pela Emily. Quanto tempo eu tenho, Cristiane? Terminou. Então, tá. Então, já estou fechando também. Então, assim, o que a gente está tentando fazer, né? Nós organizamos um encontro ano passado, com a presença de autoridades, que é importante. Para mim, é um campo novo também, mas eu entendo que chega um momento na vida da gente que a gente tem que lutar por isso também. E vou contar um episódio, eu gosto de contar, eu gosto de ouvir, mas eu gosto de contar a história também. Em 2016, eu participei da Bienal de Infâncias e Juventudes na Colômbia. E lá tem uma participação muito grande de jovens nos eventos também, né? Nesse evento, sobretudo. E eu apresentei uma etnografia que eu tinha feito na França, com crianças imigrantes em 2 escolas públicas, com escuta, né? Narrativa de criança. E aí um jovem virou para mim e disse assim, muito bem, professora, e como isso reverbera em políticas públicas no seu país? Em 2016. Aí eu conto que em 2022 eu consegui fazer um projeto e criar essa rede. Então, de alguma forma, é importante esse momento de troca para a gente também despertar, né? Quer dizer, foi um jovem que me instigou a isso, né? Então, a gente organizou um evento bastante grande, que aí começou a dar essa visibilidade. Tivemos presença do Ministério da Educação, Direitos Humanos e Cidadania, né, o OBMigra, aqui, o IMDH, o Instituto de Migrações e Direitos Humanos, que é a nossa parceira, a irmã Rosita Milesi, é uma grande parceira também, enfim. E realizamos uma conferência livre dentro, né, dessas conferências preparatórias para Comigrar. E tivemos uma participação significativa. Infelizmente, os jovens não podem se candidatar. A gente até algumas jovens participaram, mas não conseguiram se eleger, porque é uma disputa, né, muito grande de espaço. Nós gostaríamos muito de ter uma jovem de 18 e 19 anos, mas, infelizmente, aí é o processo. E agora, a última notícia, ontem, ou anteontem, segunda-feira, terça, a gente recebeu oficialmente o convite do Ministério da Justiça para integrar a comissão de organização da Comigrar e a programação da parte infantil, da programação infantil, que acho que nem haveria se a gente não tivesse, talvez, né, provocado. E aí a gente falou assim, mas não é só depósito de criança, não é só uma brinquedoteca que as crianças vão ficar ali enquanto os pais discutem. A gente quer um espaço na conferência. Então, a gente vai tentar fazer um momento de cortejo das crianças com as suas reivindicações e com arte também, né? E aqui o nosso site, então, para finalizar. Será que a gente consegue, Alisson, abrir, só mostrar aqui rapidinho, então, o site, só para vocês verem. Então, tem as abas, né? Está tudo disponível ali. E a gente tem uma equipe de divulgação científica. Esse projeto do CNPq estimula muito, né, incentiva a divulgação. Se você consegue botar o site, que está aberto aqui, eu acho, no navegador. Então, é isso. Assim, só para finalizar mesmo, né? Acho que ele consegue abrir. Isso. Então, é isso. Tem o livro, tem o podcast, tem todas as ações do projeto, né? E aí vocês podem navegar e nos dar sugestões também, que serão muito bem-vindas. Oi? Isso, aí aqui, né? A gente tem Instagram também. Eu não coloquei o último slide. A gente tem Instagram, Facebook. Felizmente, a gente tem uma equipe de bolsistas, é por isso que é importante, que estão fazendo esse trabalho e que estão chegando
né? A gente tem pessoas trabalhando em Manaus, em Roraima, no Rio Grande do Sul, professoras nos procurando, pessoas que trabalham em abrigos, porque justamente aí tem um material também disponível. Última coisa, nós estamos criando agora um acervo colaborativo de boas práticas, de ações para trabalhar com as crianças. Então, em breve, vai estar aqui no site também, e aí vocês todos podem colaborar e acessar. Muito obrigada, pessoal. Parabéns, Luciana, que projetos como o teu continuem e se ampliem, né, e fazem total diferença para a gente não pensar as migrações de uma forma homogênea, como muitas vezes acontece, e a gente pensar a invisibilidade da infância, na maioria desses estudos sobre migração, e a importância desse tipo, até os desafios metodológicos, que eu acho que vocês dão resposta com o projeto de várias formas, né? Achei muito interessante essa questão dessa abordagem, né, de etnografia performativa, e a gente pensar metodologias adequadas para a infância e a importância de tirar da invisibilidade, do silenciamento, a infância e mostrar o protagonismo infantil, e a gente pensar os desafios que se colocam para esse mundo globalizado. Eu lembro muito do Apadurai, quando vai falar da globalização da cultura, e pensar o papel da educação, e de uma educação que seja decolonial e que nos permita realmente pensar as diferentes demandas e tirar da invisibilidade, do silenciamento, o protagonismo das crianças através da arte e da educação. Excelente, parabéns, assim, muito bom o projeto. E, dando continuidade a essa excelente manhã, né, que já começou muito bem, passo agora a palavra para a professora Paola Garcia, da Universidade de Paris 8, de Paris. Sí, muchas gracias. Bueno, va a ser un poco difícil. Bueno, primero siento mucho, bueno, mi intervención va a ser en español. No hablo portugués. Va a ser medio difícil tomar la palabra después de una presentación de un proyecto tan rico, tan interesante y que tiene un impacto social tan fuerte. Así que realmente te felicito, ese proyecto realmente muy hermoso. Bueno, primero, por supuesto, decirles que estoy encantada de estar acá con ustedes, de participar a estas jornadas, agradecer a la profesora Tania y al profesor Leonardo por la invitación. Y, bueno, aunque no les voy a presentar un proyecto, pero sí sigo en temáticas un poquito similares, es decir, temáticas artísticas, proponiéndoles una reflexión en torno al cine y la migración. Bueno, a las luces de las orientaciones teóricas del grupo de Dominique Vidal, ¿no?, sobre los territorios de la espera, les quisiera proponer entonces una reflexión en torno a la construcción cinematográfica de estos espacios en una película sobre migración. En efecto, me parece que el concepto, y estamos todos de acuerdo, es sumamente interesante para pensar el fenómeno de las migraciones en general, y ya que efectivamente es una condición inherente, ¿no?, a la propia experiencia migratoria, y el cine me parece ser una fuente de análisis particularmente pertinente para acercarse a la espera, una espera a la vez real y subjetiva. A menudo el cine sobre migración se produce en las fronteras, ya sean físicas, simbólicas o imaginarias. Por lo general las imágenes se centran en personajes víctimas de demarcaciones, individuos marginalizados, errantes, retenidos, desplazados, intentando derribar las fronteras que les impiden seguir adelante o regresar a la tierra que les pertenecía. El cine sobre la migración busca visibilizar esas fronteras físicas o imaginarias, de las cuales por lo general una parte permanece siempre invisible. Es evidente que muros, alambrados, puertas, ríos, calles, entradas de un centro comercial, de un barrio, de un aeropuerto, aduanas, puestos de vigilancia, etcétera, son visibles. Pero lo que lo es mucho menos es lo que está detrás, un poco más allá, lo oculto, en definitiva, lo que solo podemos suponer pero no ver. El cine pareciera buscar lo que está fuera del campo visual, lo que es negado, ignorado o desconocido e incluso censurado
para enmarcarlo en la pantalla. Lo que podíamos sospechar o temer detrás se hace entonces imágenes, discurso narrativo. La cámara transgrede los límites, rompe barreras, nos muestra lo que está detrás, lo que de otra manera no podríamos constatar. ¿Qué ocurre con los emigrantes que son detenidos en el control de los aeropuertos y desaparecen detrás de una puerta o un pasillo que no es el de la salida? Los pasajeros en regla conjeturan hipótesis sobre ellos, esconden droga, no tienen visa, sus documentos son falsos, pero no van más allá porque ese otro lado de los controles es infranqueable, salvo para la cámara del cine omnisciente y dotado de ubicuidad. La cámara tiene entonces la posibilidad de franquear el límite y su lente accede a ese espacio de espera que no vemos y que está detrás, más allá de los controles de migración. Me gustaría entonces acá centrarme en una película que es Prometeo deportado, que es una película del 2010 del director ecuatoriano Fernando Mieles, que explora ese espacio sociotemporal tan específico, el de la espera en el contexto de la migración económica. Entonces, Prometeo deportado cuenta la historia de un viaje truncado, el viaje de inmigrantes ecuatorianos que no consiguen llegar a destino y que quedan inmovilizados en un aeropuerto internacional, seguramente un aeropuerto de la Unión Europea. Lo que les propongo quizás es mirar el tráiler, no podemos ver toda la película, pero bueno, así quizás tener algunas imágenes. No sé si... yo no controlo para el mando del... A ver cómo es esto. No. En principio... Agora vai. Y un play, no sé si debería apretar sobre el play, pero no sé cómo. ¿No tenemos sonido? ¿Ecuatoriano? Sí. ¿Qué culpa tengo yo de que no nos dejen pasar? Por el amor de Dios, yo soy americana, I'm a model. Represento a mi país, vengo a competir, soy campeón de aguas abiertas. Dije 1000 veces que consigas los pasajes en un vuelo donde no viajen ecuatorianos.
Nosotros somos turistas. Ellos son los migrantes. Yo soy escritor, señor. Este es mi libro. Soy Prometeo, mago, el mejor mago, prestidigitador, mentalizador, escapista de todo el Ecuador. ¿Qué está pasando? No avanza. ¿Ya no se dan cuenta? Eso es precisamente lo que quieren. Motivos para deportarnos. No se preocupe, ya estamos aquí. Y de aquí no nos saca nadie. ¿Ah? ¿Pasamos todo o nada? ¿Todos o nada? ¡Todos o nada! ¿Qué necesita? A mí pídame lo que sea, yo le puedo ayudar en todo. Solo quiero salir de aquí. Entonces, al inicio de la película, quizás podemos poner la otra, después puse fotografías y unas pequeñas secuencias, pero... Entonces, al inicio de la película, vemos a un grupo claramente identificado ahí como ecuatorianos que está en la fila para pasar el control migratorio. Mientras otros pasan sin problemas al lado, ellos esperan. Finalmente, las autoridades migratorias, sin mayores explicaciones, toman sus pasaportes, les niegan el paso de la frontera y los retienen en el aeropuerto. Serán trasladadas a una sala de detención a la espera de ser deportados. Toda la película se desarrolla en el aeropuerto y más específicamente lo que pareciera ser una sala de espera, pero que en realidad corresponde a una zona de retención administrativa. El espacio del aeropuerto es representado en la película como lugar anónimo, estandarizado y de cierta forma deshumanizado. Muchas veces no se ven las caras de los agentes de migración, no hay contacto entre ellos ni con los migrantes, solo se ven a los agentes de migración con sus uniformes cargando los pasaportes, ahí lo vimos un poco rápido de los ecuatorianos en los pasillos blancos, fríos. Este espacio fronterizo no tiene marca específica que permita al espectador saber concretamente, con certeza, digamos, en qué país se encuentran estos viajeros ecuatorianos. Además, todos los letreros en ese aeropuerto son incomprensibles. Están escritos en español al revés, por eso suponemos, bueno, que es Barajas, probablemente. Ese lugar, entonces, es el país del ninguna parte, tal como lo define Grunsberg, o el no lugar al cual Mascoget dedicó un libro. La sala donde encierran los ecuatorianos puede ser considerado como un espacio de relegación que surge en un contexto de circulación, el aeropuerto. Se caracteriza por ser un espacio cerrado, un lugar que separa las alteridades sociales marginales de los migrantes, participando de esa forma a la construcción de la figura imaginaria de los indeseables, les indésirables, retomando la expresión de Michel Agier en su ensayo sobre la peur des autres. En definitiva, como lo señala Yvon Pesqueux, el espacio articula lo cercano y lo lejano a partir de lógicas de inclusión y exclusión que determinan un límite entre el interior y el exterior, entre el nosotros, el endogrupo, y el otro, el exogrupo, entre el acá y el allá. Se desdibuja entonces una clara correlación entre espacio y exclusión social. En la película Prometeo deportado, esta separación y marginalización del migrante no solo se visualiza por el espacio del encierro, es decir, la sala cerrada, la sala de retención, sino también aparece de manera simbólica por las diferencias físicas y lingüísticas entre los migrantes y los que identificamos como nacionales y turistas y, por supuesto, su circulación. Es decir, vemos circular libremente en el espacio del aeropuerto hombres y mujeres blancos, rubios, que contrastan físicamente con la heterogeneidad física y étnica de los ecuatorianos y cuyo idioma es incomprensible, como lo son los carteles, los letreros, no solo para el emigrante, sino también para el espectador, acentuando de esa manera las fronteras que separan unos de otros. El espacio de la espera también se configura temporalmente. El paso del tiempo se visualiza en la película a través de dos elementos. Por un lado, la llegada progresiva y continua de ecuatorianos.
a la sala de espera, que se encuentra en poco tiempo totalmente saturada, espacio asfixiante, también para el espectador que se imagina encerrado a su vez en ese reducto. Y a ver dónde está el... Perdón, ahí hay una imagen ahí donde se ve ese espacio totalmente saturado. Abren un minuto la puerta y todo el mundo quiere salir, ¿no? Esta saturación espacial pone de realce metafóricamente la amplitud e intensidad del fenómeno migratorio experimentado por España en poco tiempo a partir de los años 1990 y en especial hacia España. El paso del tiempo también está sugerido por la presencia de una tortuga, que no se las puedo mostrar, pero que aparece puntualmente en la pantalla. Al principio son tortugas, vemos varias tortugas en realidad pequeñas, y luego esa tortuga, vemos una tortuga mediana, y al final vemos avanzar una tortuga gigante de tipo galápago, especie característica de Ecuador, que puede crecer durante 30, 40 años y es capaz de vivir unos 100 años. A través del crecimiento de la tortuga, el cineasta ilustra visualmente una de las particularidades de la espera, que supone una temporalidad aparte, diferente, puntuada de rutinas relacionadas con necesidades vitales, el comer, el caminar por la sala, el ir al servicio, el dormir. Y ni los migrantes ni el espectador serían capaces de decir cuánto tiempo estuvieron encerrados. El crecimiento exponencial de la tortuga sugiere más bien una temporalidad subjetiva e irracional, y retomando las palabras del propio director Fernando Mieles, él dice, puede haber pasado unas horas o toda una vida. La espera establece una relación al tiempo que rompe con la percepción del tiempo común, ordinario, digamos, y en la espera no somos capaces de medir el tiempo, pero tampoco de medir el espacio. Por momentos la sala parece grande, por otros sumamente estrecha. Es difícil determinar sus contornos, se trata de una sala redonda, de una sala cuadrada, de una sala rectangular. Esta sensación la da la cámara a través de la omnipresencia de planos secuencias que nos pasean a través de la sala sin cortes ni respiros. Bueno, lo que me interesa ahora es ver un poco la transformación del espacio, porque al principio es lo que Dominique describían como el lugar de la espera, le lieu de l'attente. Y ver entonces cómo progresivamente ese lieu, ese lugar, se convierte en territorio, ¿no?, de la espera. Entonces, a medida que el tiempo de la espera se alarga al extremo, justamente con la tortuga gigante que aparece al final de la película, y el espacio se satura también al extremo por la cantidad de migrantes ecuatorianos que llegan, el espacio experimenta una transformación que le otorga nuevos significados y valores, convirtiéndolo progresivamente ya no en un simple lugar de espera, sino en un territorio de la espera en el que progresivamente emergen nuevas formas de organización social, lo que dijimos ayer, ¿no?, y sociabilidades totalmente inesperadas para el espectador. Los ecuatorianos confinados empiezan a interactuar entre ellos, a tejer lazos, y poco a poco van a ir instalándose y creando un territorio, es decir, un lugar habitado, y en el que de cierta forma los habitantes se sienten arraigados. Ya no se trata de un espacio anónimo, de paso, de tránsito, sino que cada personaje toma posesión de un lugar específico en la sala, materializando los límites a través del posicionamiento estratégico de sus cuerpos, de sus maletas, de sus pertenencias. Ahí hay, bueno, una fotografía, es un personaje que representa el intelectual latinoamericano y que poco a poco va sacando todos sus libros y se crea como un despacho, ¿no?, dentro del aeropuerto. Entonces, la ubicación inicial de los personajes también, esto es interesante, se establece acorde a identidades específicas que marcan fronteras. Los inmigrantes de la costa se ubican en una zona de la sala, los de la sierra en otra,
mientras que algunos eligen su lugar en función de la pertenencia social. Ahí en el tráiler había una pareja que dice que no son migrantes, que pertenecen a una clase media, digamos, y que se diferencian, ¿no? Se posicionan en la sala en lugares estratégicos. Las divisiones sociales y étnicas de Ecuador se reproducen en ese nuevo territorio. La espera prolongada e indefinida resulta propicia para generar entonces formas de apropiación del espacio que le confieren nuevos significados. La reproducción social a la que asistimos en la pantalla pasa por diversos elementos que vinculan valores identitarios fuertes y que a la vez reflejan la identidad nacional, una identidad nacional específica. Poco a poco los viajeros despliegan en ese territorio la comida ecuatoriana, empiezan a escuchar y tocar música tradicional, suena el himno nacional, y sacan de las maletas las vestimentas tradicionales, la bandera, la Virgen, etc. Por otro lado, asistimos a la multiplicidad de personajes que representan la diversidad de Ecuador, y ese es un gran logro de la película. La película es coral, es decir, que no hay realmente un personaje principal, sino que son 12, y la tensión dramática recae en cada uno de ellos. Así, a través de la pluralidad de personajes, cada uno se convierte en una suerte de arquetipo de la sociedad ecuatoriana. Cada viajero participa en la construcción de una nueva organización y dinámica social que se reproduce en ese espacio reducido y cerrado. Aparecen nuevas dinámicas de solidaridad, se presta ropa para el que no tiene su maleta, se da champú para el que no lo tiene, se presta atención médica para el que lo necesita, y a la vez surgen nuevas formas de organización social, sobre todo en torno a la comida. Entonces ahí va a haber toda una organización que se pone en marcha al principio sobre la distribución organizada de la comida, porque cada vez llegan más y hay menos comida, ¿no? Bien, por lo tanto, va pasando el tiempo, todo el mundo se reconfigura y se organiza, y como lo indicaba Dominique en uno de sus trabajos, se imponen, y ahí cito, se imponen nuevas competencias, límites, márgenes y fronteras antes inexistentes o desaparecidos. Todo el mundo se reconfigura y organiza según el orden de las expectativas. En definitivo, el espacio cerrado en el que evoluciona la película Prometeo deportado se transforma poco a poco en una alegoría, de forma alegórica, se transforma en un pequeño Ecuador imaginario. Y ahí, les puse una fotografía justamente de la organización de la distribución de comida, que va a estar en manos de este personaje, Doña Murga, que organiza todo eso. Bien, el proceso de transformación de sentido y valor del espacio se acompaña de un proceso de introspección y de profundo cuestionamiento sobre sí mismo y sobre la sociedad ecuatoriana en general. Lo que está en juego en realidad es una reflexión sobre la identidad ecuatoriana, y eso lo indicó varias veces el propio director. Una reflexión que se desarrolla justamente durante todo el tiempo de la espera. Esta exploración pasa por una autoaceptación y reconocimiento de los personajes que llegan a la sala de espera aparentando, al principio todos aparentan ser otras personas, y niegan rotundamente su condición de inmigrantes. Es decir, yo no tengo que estar acá porque no soy migrante, soy turista o soy... Bueno, a medida que va transcurriendo la historia y que la amenaza de la deportación va creciendo, los personajes van mostrando poco a poco sus verdaderos rostros, desvelando sus sueños y temores. Afrodita es uno de los personajes centrales. Por ejemplo, es una muchacha que usa lentes de contacto azules, que tiene el pelo pintado de rubia, que pretende ser un modelo muy famosa y reivindica ser americana. Sin embargo, la espera termina llevándola a admitir la mentira. Es ecuatoriana, no tiene ojos azules, no es rubia y tampoco es modelo. Trabaja en la prostitución. Prometeo, un joven que llega a la sala de detención esposado
con un baúl de magia como único equipaje y dice ser él también el mejor mago, escapista y prestidigitador de todo el Ecuador, internacionalmente conocido, y admite en realidad nunca haber salido de Ecuador, salvo en su imaginario, haber viajado. Otros, como la pareja de ecuatorianos Nelly y Ángel, afirman ser simples turistas y no migrantes, cuando en realidad han salido de Ecuador para no volver. Ángel está en bancarrota y lleno de deudas. Al final de la película, entonces, las máscaras caen para todos. Todos son migrantes. Todos buscan un futuro fuera de Ecuador. Nadie es excepcional, ni vale más que los demás. Y ya no prevalecen las identidades regionales, étnicas o sociales que los diferenciaba al inicio. Pero este camino introspectivo se lleva a cabo tras un proceso de destrucción. Es decir, entre las cuatro paredes los conflictos en realidad van aumentando y la organización colectiva y solidaria inicial deja paso a la violencia y al caos. Al igual que en Ecuador, el poder es disputado por unos mafiosos que se imponen por la fuerza y la violencia a costa de la mayoría que termina aceptando su dominio por miedo. Se impone entonces la ley del más fuerte, el jefe despota, digamos, cobra a sus compatriotas la comida que las autoridades migratorias entregan gratuitamente y despoja de sus pertenencias a los que están llegando, a los recién llegados en la sala, que ya no aparenta, esa sala ya no aparenta ser una sala de espera, sino más bien una trinchera. Y ahí yo quería mostrarles justamente una pequeña secuencia. Déjalo. De la transformación. ¿Qué tienes? Nada. ¿Quieres comer? Entonces, ¿qué tienes? No tengo nada. Somos los únicos sin maletas aquí en esta sala. Mentira. Todos los ecuatorianos siempre tienen algo que ofrecer. El cuerpo, el alma. Aceptamos todo. Somos flexibles. Cigarrillos, ropa, comida guardada. Cualquier objeto de valor aunque esté mojado. El turno en las butacas para descansar, las primeras horas del baño. Somos buenos, pero no tontos. Aquí las cosas van a cambiar. Si quieren comer, tienen que pagar. Vamos a poner orden en este lugar, si es que queremos salir de aquí. Y de una vez que sea ahora, porque luego será tarde. Nada en la vida es gratis. ¿Oíste? Siguiente. Sigue. Usted sí tiene algo que ofrecer, ¿verdad? Los ecuatorianos, entonces, ahí encerrados en el infierno, creados por ellos mismos, parecen no tener salida ni futuro. Afrodita se derrumba, en un momento dado, ahí es la escena siguiente, y admite ser una prostituta, comparte con Prometeo, que vemos ahí también, comparte con Prometeo, el mago, su desesperación de no poder salir y, peor aún, de no poder regresar a Ecuador. La película ofrece entonces un desenlace totalmente inesperado. Prometeo se libera de las esposas que se había intencionalmente colocado y de las cuales no había podido liberarse a lo largo de la película a causa de un truco fallido, y le propone a Afrodita volverse su asistente y cumplir con su deseo, salir de allí y volver a Ecuador, metiéndose en el baúl mágico con el que había viajado. Los dos protagonistas desaparecen en el baúl y les siguen todos los ecuatorianos, los buenos, los malos, todos deseosos de escapar del encierro. Y ahí les voy a mostrar la última escena, bueno, la corté, pero...
nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Si yo los vi cuando se metieron al baúl. Yo también. No pueden haber desaparecido. Espera. ¿Están ahí? ¡Ey! ¿Están o no están? Se lo juro que yo los vi cuando ellos entraron. Tú los viste, deberían estar ahí. Aquí no hay nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No sé. Se están yendo. ¿A dónde? No lo sé. ¿A dónde se van a haber ido? Pues en una caja de madera. Pero no están. ¿No será que hay un agujero por ahí? No sé, pero yo me voy de aquí. Oye, ¿dónde te vas? A donde sea. Vamos. ¿Y tus maletas? No importa, vamos. Vamos. La cosa es que todos van recogiendo sus cosas, armando maletas y desapareciendo en el baúl. Bueno, para concluir, simplemente podríamos decir que finalmente el territorio de la espera termina convirtiéndose en el territorio de la esperanza. La espera parece haber abierto la esperanza, es decir, esperanza de reencontrarse a sí mismo, de aceptarse, de cambiar de proyecto, lo que decíamos ahí, la espera transforma en algunos casos el proyecto migratorio, de buscar otras salidas, de proyectarse en otros espacios, ya sea lugar del origen o no, y de decir basta a lo vivido. La espera a la que están sometidos los viajeros en Prometeo deportados resulta forzosa, el inmigrante no tiene forma de escapar de ella. Vemos en este caso el peso del poder de una administración que irrumpe en la movilidad voluntaria de estos individuos y el final de la película, inesperada, mágica, y inesperada como cualquier viaje finalmente que uno emprende, nos sugiere que la movilidad no depende de un pasaporte retenido, resultado de todas esas políticas públicas de control de flujos, y aunque el viaje inicial haya sido truncado, los personajes retoman el movimiento mágico, imaginario, desapareciendo en un baúl, en el baúl del mago, rumbo a destinos inciertos y desconocidos para el propio migrante y espectador. El viaje no parece haber terminado, continúa, pero la espera los ha cambiado. Se han reencontrado con su verdadera identidad, algunos entendieron de lo que huían y parecen haber emprendido un proceso de reconciliación con el país de origen que en tanto querían abandonar. Para terminar, simplemente me parece interesante eso de reflexionar, digamos que la migración es el ejemplo máximo de la espera, ¿no? Da la sensación que todo el proceso migratorio genera espera, una espera concreta, estar retenido en la frontera, estar esperando documentos, estar esperando el coyote que le va a pasar del otro lado de la frontera, centros de detención, etc. Y a la vez hay una especie de espera casi metafísica, en donde finalmente se espera, esa esperanza, ¿no? Encontrar el lugar de refugio, encontrar el lugar de los sueños, la ilusión, que hace que también eso sea un motor muy importante, sea muy movilizador, digamos, en esos procesos de migración. Y lo pensaba, Roland, supongo que hablarás de eso, me imagino, cuando presentes tu libro, esa fuerza, ¿no? Que se necesita, esa esperanza, para seguir adelante en procesos que son muy, muy difíciles, ¿no? de recorrido de ese migratorio. Bueno, muchas gracias.
Excelente apresentação, né? E a gente pensar essa questão da mobilidade da espera e como é que se dão as nossas memórias individuais e coletivas e tudo que fica oculto e invisibilizado nesses tempos de espera e essas várias fronteiras visíveis e invisíveis, né, que estão no aeroporto, quem passa, não passa, as desigualdades nesses processos migratórios e a esperança, né? Eu acho que a gente fica com muita esperança nas duas apresentações de pensar o potencial da arte e da cultura e do ser humano de se reinventar, mesmo em situações de dificuldade, e essa questão da espera, tudo que gera em termos de precarização, de vulnerabilidade, de sofrimento. Lembro muito do Sayad, fala dessa ilusão, né, dos emigrantes e do sofrimento dos imigrantes, e como muito disso fica ocultado nesses tempos de espera e nessas fronteiras visíveis e invisíveis, e a importância da arte, seja a gente pensar o protagonismo, né, da infância, o protagonismo dos imigrantes, como é que o protagonismo e a visibilidade desses atores que estão nesses tempos de espera, e a esperança. Eu acho que a gente pode pensar a questão da esperança também, e essas várias fronteiras, que vamos ver, uma das últimas fronteiras, né? Essas fronteiras não terminam, são inventadas e reinventadas cotidianamente, mesmo quando a pessoa chega, depois do tempo de limbo e de espera para ter um documento, para conseguir se regularizar, e agora, além da diferença de imigrante e turista, tem começado a ter movimentos antituristas também. Aí é uma outra questão, né? Mas a gente pensar como as questões se reinventam e são complexas, a gente precisa estar sempre acompanhando, né, e o potencial da arte para pensar essa questão da esperança. Né? Então, sem mais delongas, queria aproveitar para abrir ao público um pouco, que saber quem gostaria de falar um pouquinho. Sim, por favor. Queria parabenizar a mesa. Eu acho que também mostra que os imigrantes eles não são somente portadores de cultura, né, mas eles também são produtores de cultura, né? Então, eu queria fazer duas perguntas. Uma primeiro para a Luciana, que eu fiquei curioso, você falou, eu apresentei essa pesquisa no Comitê de Ética, e foi muito difícil, com criança. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, né? Quais são os desafios éticos de trabalhar com criança, né? Uma equipe de pesquisadores aí diferentes que você tem, né? E se aproximar de crianças, né? Então, como é trabalhar com essas crianças, usar a foto dessas crianças para apresentação, usar a foto dessas crianças para publicação, ou seja, quais são, se você tem alguma reflexão disso, como essa questão ética de um cuidado que a gente tem que ter com as crianças, que é inerente a tudo, né? E também a Paola, né? Essa questão do território de espera, eu acho que você colocou muito bem. É o território de espera, mas nessa espera se produzem campos, né? Para fazer uma alusão a Bourdieu, você vai fazendo campos sociais, se constrói capitais nessa espera. Não é uma espera que você está aí perdido, esperando eternamente, né? Eu acho que o Roland deve apresentar isso no livro dele. Nessa espera tem circulação, tem aquisição de capital cultural, o Roland deve falar, você aprende uma outra língua, tem novos irmãos, novos tios, ou seja, se constrói também, eu acho, capital social, também nessa espera. Então, eu acho que é importante até perguntar, Paulo, você pode relativizar, é a espera que está relacionada com circulação, com capital social, capital cultural. Não é só a espera em si, estou esperando, mas se constrói muita coisa nessa espera. Tem uma construção nessa espera, né? Eu acho que é uma coisa importante de como relacionar o conceito de espera com o conceito de construção nessa espera, né? Parece que os imigrantes são sujeitos passivos, mas não são passivos aí. Eles estão também movendo, estão sendo dinâmicos, e isso com muito sofrimento, né? Mas existe uma construção também, uma autoria, por falar na mesa de produção simbólica, né? Essas vidas estão sendo construídas, biografias estão sendo construídas. Não é uma biografia que se congela no tempo, mas uma biografia que se constrói no tempo e deixa marcas, se cria comunidades. A gente vê aqui com os venezuelanos, os haitianos, que passam anos aqui no Brasil, às vezes, construindo uma espera para ir para os Estados Unidos. Essa espera tem construção também. Não é uma espera qualquer. É uma espera de construção de campos, de construção de capitais. Então, eu acho que é importante a gente relacionar o conceito de espera com
esses outros conceitos de circulação e condição de vida, né? Pode ser que... Não, não quero falar, não. Bom, depois passo. Bom, parabenizar, obviamente, a mesa, tanto a Luciana quanto o Paulo, excelentes os trabalhos. Em relação a você, Luciana, além das questões mais domésticas que a gente comentou, eu tive um aluno que hoje fez mestrado comigo e faz doutorado, foi diretor de escola no Paraná e hoje trabalha na Secretaria Estadual, e ele fez um grande levantamento sobre todas as crianças, na época mais haitianas do que venezuelanas, hoje, obviamente, mais venezuelanas do que haitianas, no Paraná. E um dos problemas que ele via, e aí vai mais a pergunta, era a falta de capacitação dos gestores e, sobretudo, dos professores, né? Não apenas na questão da língua, mas na questão das próprias práticas pedagógicas, didáticas, etc. E aí a questão uma vez vocês já identificaram as escolas com maior número e esse projeto está sendo feito em parte com eles, ou eles estão participando de vocês, essa é a ideia, e, obviamente, depois eu vou levar o seu trabalho e passar o contato desse aluno meu, Alan, que trabalha e hoje faz um doutorado em educação, vai ficar encantado em conhecer. Em relação à Paula, que eu adorei, me fez pensar também em uma doutoranda minha que fez um trabalho sobre cinema imigrante no Brasil, então eu tenho a lista quase completa de todos os filmes sobre imigrantes no Brasil, me fez pensar Exílios de Gardel, um filme muito antigo, argentino, eu conheci o fotógrafo na época, Tangos, Exílios de Gardel, esse era o título desse filme também, mas a questão mais específica, em todos esses filmes, um pouco o que essa aluna me apontava, e a mesma coisa que eu vi, que nos processos migratórios a subjetivação aparece na arte. Quer dizer, a gente fala muito nos registros administrativos, no trabalho, em todas as dificuldades materiais, mas um elemento, para mim, essencial em todos os processos de inserção é o processo subjetivo, é a capacidade de transformar, de lidar com isso, e, quando passa pela arte, quando isso se transforma, seja na literatura, seja num podcast, seja num quadro, o que eu percebi é que esses migrantes que têm essa vertente artística, eles conseguem lidar melhor com a realidade. E muitos dos migrantes que eu tenho acompanhado, eles não têm vontade de ter trabalhos, digamos, normais, mas desenvolverem as suas habilidades artísticas, seja as que já tinham, sejam novas que eles descobrem. Eles acham e eles dizem, né, que a maneira melhor de inserção é através da arte. Então, a arte não apenas como um processo de materialização de uma personalidade, mas como um processo efetivo de vida, né? Então, a gente tirar a arte, às vezes, que a gente mantém naquele cantinho, naquela dimensão estética pessoal, mas uma dimensão maior, quer dizer, a arte faz parte da vida. Então, essa é a reflexão que me fez pensar de vocês. Então, muitíssimo obrigado pela... Tem, a Larissa quer falar, depois eu vou de baixo para cima. Olá, bom dia. Eu acho que vou aproveitar essa oportunidade para perguntar para a professora Luciana, porque, quando a senhora estava passando as entrevistas, me chamou muita atenção essa questão metodológica, né? Eu estou fazendo uma aula de técnicas, todo graduando acha que as coisas saem... né? Vou lá, vou fazer campo e vai dar certo. E não é bem assim, né? Então, aí tinha um texto que a gente leu sobre como fazer entrevistas com crianças e com adolescentes, né? E tem essa questão do comitê de ética, né? Que já é aí uma trava para quem faz graduação, né? Que leva tempo, né? Então, eu gostaria de saber como a senhora fez essa aproximação com o campo, né? Como a senhora fez essas entrevistas, né? Porque assim, né? Foi por questionário, teve um roteiro, como é que foi essa aproximação e a aceitação deles, né? Para a senhora se aproximar e eles contarem a experiência deles. Obrigada. Bom dia, parabéns pelas apresentações. Eu me chamo Nayara, eu
fiz meu doutorado também na área de migração, pesquisei sobre acesso de imigrantes à atenção primária aqui no Distrito Federal, e me chamou muito a atenção a sua fala, Luciana, principalmente porque eu identifiquei, acredito que você tenha também identificado isso na educação, uma ausência de informação desses profissionais que atuam sobre as estruturas que poderiam auxiliar dentro do governo. No meu caso, eu entrevistei profissionais de saúde que não haviam comentado sobre as dificuldades e as barreiras que tinham no atendimento de imigrantes, sequer com o gestor da unidade de saúde. Todos os gestores que eu conversei por contato telefônico afirmavam que suas unidades de saúde não trabalhavam, não atendiam população migrante. A própria Secretaria de Saúde afirmou não ter dados sobre o atendimento de populações migrantes nas UBSs, e total desconhecimento também sobre a gerência de atenção à saúde a populações vulneráveis, que é a gestora da pasta das populações migrantes no Distrito Federal. E o grande sentimento que esses profissionais tinham de solidão, de não ter aonde buscar e, ao mesmo tempo, de se sentir responsável em buscar isso autonomamente, de não acionar as estruturas dentro do seu serviço para solucionar essas barreiras e buscar apoio. Como que essa falta de, como eu posso dizer, registro mesmo dessas barreiras acaba ocasionando com essa ausência do Estado em formular políticas públicas, também como uma ação de Estado de não se comprometer efetivamente com essas populações. Se você puder também compartilhar conosco as suas experiências e visões em relação a essa parte estrutural, eu agradeceria. Obrigada. Oi, bom dia, gente. Buenos dias. Meu nome é Rocio, eu sou também parte da rede de infâncias protagonistas, sou pós-doutoranda da rede, mas também sou migrante, andina, migrante indígena andina, e psicóloga. E como somos parte da rede, eu não vou fazer perguntas para a Luciana, eu vou fazer perguntas para a Paula, porque a apresentação da Paula me instigou no sentido de que, nestas últimas semanas, a realidade da questão das pessoas que ficam nos espaços do aeroporto detidos, tivemos um caso em Guarulhos, agora, Guarulhos, São Paulo, um dos aeroportos internacionais mais importantes do Brasil, que tem pessoas detidas, sobretudo afganas, mas também de outras nacionalidades, entre elas um ganês, que foi um caso público, porque ele morreu. Ele estava de passo em Brasil para passar para México. Em México não aceitaram ele a ingresso dele, porque ele estava indo para um tratamento médico. Ele foi deportado para São Paulo, e em São Paulo morreu. Ele já tinha um caso médico para ser atendido, mas ele não estava sendo aceito nas condições, entrar no Brasil nas condições que ele precisava para as questões de saúde. E ele terminou morrendo, e não bastando ele morrer, ele foi totalmente maltratado também após a morte, porque a família foi procurar ele no hospital, ele tinha sido enterrado. Então, para ver todo esse processo de que vidas importam, Pensando aqui no Brasil, temos uma estrutura racista muito forte, muito. Em esse processo de migração, que vidas são consideradas para acessar a esse processo migratório, esse trânsito migratório. São vidas que vão passar não só por um filtro político. A política ela é interpretada subjetivamente, e nessa subjetividade as estruturas racistas
criada medianamente, desculpa, obrigada, 2017, ainda não temos uma política estruturada, né? E aí eu encontro aqui algumas carinhas que também fizeram parte desse processo da formação da lei de imigração, e isso, como ativista, também me ficou muito mobilizada, né? Como os filtros no aeroporto vão também ser em relação a isso. E pensando na arte, né? Como a arte ela pode ser uma ferramenta importante para a mobilização de políticas, mas também para a estigmatização das migrações. E temos várias produções que estigmatizam, né? Qual é a linha tênue entre dizer que determinadas nacionalidades, né, se comportam de determinado jeito no aeroporto, né, ou são olhadas, né, por também produções, né, que a gente conhece de Afeganistão, né, que chega aqui através da arte, através das notícias, que é publicitado em relação a determinadas nacionalidades, que se vai se criar certos estigmas que também vão a sair, né, à luz nas formas de como as pessoas que estão no poder vão a fazer esses filtros, né? Então, eu fico pensando também em relação a isso, assim, a partir da apresentação, né? Que coisas são colocadas, talvez, como realidade social, e que coisas essa realidade social viram estigmas para certas nacionalidades, que, por exemplo, você vai ouvir assim, os venezuelanos são de tal jeito, os peruanos são de tal jeito, os de pessoas de Afeganistão são de tal jeito, e qual seria a linha tênue entre eu apresentar uma realidade social que está acontecendo em determinado país, né? Então, isso fiquei assim instigada, né? No sentido simbólico que também se mostra, e que talvez esse simbólico possa apresentar uma realidade social, mas talvez possa também gerar um estigma em relação a determinadas nacionalidades quando passam por esses territórios de trânsito, né? Então, é isso a colocação que eu queria deixar aqui, e obrigada pelos apoios aqui no áudio. Muchas gracias por las dos presentaciones, y quisiera plantear a la profesora Luciana, felicitarla por la investigación. Una de las preguntas que tenía es precisamente lo que ha planteado Leonardo sobre las cuestiones éticas cuando se aborda este tipo de investigación, y también de los resultados. Me ha llamado mucho la atención el hecho, ya no riesgo, sino el hecho de la devaluación del nivel educativo de estos niños, y tal vez, no sé si he entendido bien exactamente, el idioma es uno de los factores. Y bueno, comentar solo que en Cataluña tenemos una situación parecida, porque la lengua vehicular en las escuelas es el catalán, no el español, y eso afecta a todas las personas migrantes, aunque sean latinoamericanas. Y en Cataluña uno de los dispositivos que ha funcionado bien, aunque tiene sus riesgos, es lo que llaman aulas de acogida, que están dentro del horario escolar, pero que sí suponen una segregación física de estos niños que están solo aprendiendo catalán mientras el resto está haciendo, pues, no sé, matemáticas u otro tipo de tareas. Pero, sin embargo, los niños sí que están en el mismo curso, y esa inmersión del aula de acogida en catalán durante unas horas durante el curso, como mínimo en términos de efectividad de nivel, los permite que estén situados en el mismo curso académico. Otro tema es el impacto simbólico que pueda tener que estos niños van a una aula a la que no va el resto. Es, por tanto, una medida controvertida, pero bueno, para reflexionar si en el caso de Brasil con el portugués están pensando iniciativas parecidas, ¿no? Porque he visto mucha similitud. Y ya para la presentación de Paola, coincido con también lo que ha comentado Leonardo, ¿no? De cómo las esperas son sumamente activas,
Y en este caso, la película que has seleccionado, que es un tiempo mucho más limitado, ¿no?, si lo comparamos con viajes de 2 años, pero claro, ha dado lugar al análisis que has presentado, un guión trepidante, ¿no?, de cómo estas personas interaccionan en esta. Y, por ejemplo, en el caso de los viajes, supongo que Roland lo presentará también esta tarde, generan, ¿no?, grupos de, no sé, sus compañeros de viaje, que son un grupo de personas que se conocieron en el camino, a fecha de hoy, casi 20 años después, siguen estando conectados en distintos países, se ayudan, se apoyan en temas de empleo, familia, papeles, y ese vínculo emocional tan fuerte se creó, teóricamente, en una espera, ¿no?, en ese largo trayecto. Y bien, creo que complementa muy bien ese tipo de esperas de 2 años con lo que puede ser una sala en un aeropuerto y el análisis que has realizado. Solo es un comentario, ¿eh? Muchas gracias. Acho que eu vou por aqui, que dessa vez vai ser um caminho mais rápido. Parabenizar a mesa, achei os trabalhos muito instigantes. Eu queria perguntar para a Luciana, que é uma coisa que eu também estou trabalhando com o diagnóstico da educação escolar indígena na primeira infância, e é uma coisa que eu sempre me provoca, é uma adulta pesquisando crianças. E aí eu queria que você falasse um pouco desse lugar, e eu não sei se você conhece o texto da Flávia Pires, que é uma antropóloga, e ela fica pensando nessas estratégias metodológicas, né? E quando a gente pensa um adulto pesquisando criança, existe uma relação de poder. A primeira coisa que aconteceu comigo na escola foi já me nomearem como professora, ou a tia. Então, assim, eles respondiam as questões a partir daquilo que ele achava que a professora queria ouvir. E aí eu queria que você falasse um pouco quais foram as estratégias que você usou para equalizar essas relações, assim, minimamente, né? E para a Paola, eu fico pensando no filme, mas eu também penso o filme enquanto uma fonte de pesquisa. E aí eu queria saber de você como é que você encara, se você pensou o filme enquanto uma fonte de pesquisa, pensando, inclusive, qual é o objetivo de quem produziu, qual é a relação com esse discurso, né? Porque a gente vê que, às vezes, tem uma coisa de que dá uma certa caricatura, né, para o filme. Assim, como é que você pensa nessa relação de pensar um objeto ficcional que também tem um objetivo de quem produz? Pensar o filme enquanto uma fonte de pesquisa, la película, enquanto uma fonte de investigação, e o objetivo de quem la produz, de quem hace a produção. Não sei. Acho que vamos mais uma última, então, e a gente volta mesmo. Queria também parabenizar. Eu queria também parabenizar, acho um trabalho incrível de todo mundo e instiga jovens a fazerem parte também. E é um trabalho sensacional e que emociona e que faz nós jovens pensar sobre o futuro e sobre como a gente quer atuar também. E a minha pergunta é para você, Paola, que o seu trabalho é com crianças, mas tem algum acompanhamento, por exemplo, quando elas começam a crescer e têm 14, 15, como talvez a sua pesquisa afeta elas na adolescência? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Encerrou? Pessoal, vamos voltar então agora mesmo. Não sei se tem microfones aqui, estão aqui. Então, seguindo a ordem das apresentações, eu aproveito e passo a palavra para a Luciana e depois para a Paola. Um desafio aqui. Muito obrigada pelas perguntas, elas ajudam também a gente a seguir pensando, né? Eu vou primeiro pedir licença. Bom, depois eu vou comentar. Então, eu queria comentar algo sobre o trabalho da Paola. Pronto. Então, eu vou pedir licença e também, já que eu não vou perguntar, mas também dizer que eu
Gostei muito do trabalho da Paola. E ontem, eu não sei se vocês acompanharam, está acontecendo o Festival de Veneza, e o Pedro Almodóvar fez uma fala muito importante, e ele falou dos menores desacompanhados. Ele fez uma defesa pela não criminalização dos menores desacompanhados contra o discurso de ódio. Ele falou, os meus filmes são o contrário. A gente tem que criar sensibilização, empatia, amor. Então, assim, esse poder também, né, da arte, eu acredito, de criar um outro tipo de relação com esses sujeitos, né, que a mídia não faz, que a mídia reforça os estereótipos. A mídia reforça e coloca, não são sujeitos, né? Não são pessoas com nome, com sobrenome, com história. E na arte, eu recentemente li um livro chamado Solito, que é do Alejandro Zamora, e é um jovem de El Salvador que faz o trajeto até os Estados Unidos sozinho, com 9 anos de idade. E é impressionante, quando você mergulha, e aí você vai entendendo, ele tenta 3 vezes entrar, até conseguir cruzar. E aí é denso, é um livro assim, com muitas páginas, e você... Então, esse tipo de material, a gente vai entendendo uma outra forma. E ele tem um nome, um sobrenome, ele é uma pessoa, ele é um escritor. Né? Enfim, então, assim, parabenizar o trabalho da Paola, realmente acho muito importante. E lembrei também, Prometeu, né, tem uma tragédia, na mitologia, na tragédia grega, Prometeu acorrentado. Né? E como recorre à tragédia e à comédia também. E esse Deus ex machina, que é essa figura do baú no final, que é o que vem solucionar algo que não tem uma solução. Mas aí aparece, então é muito interessante a gente pensar na história da humanidade, como é que as narrativas artísticas apresentam possibilidades de solução. Né? A gente fala mundos possíveis. Enfim, a esperança, né, que a Cristiane está falando. Então, rapidamente, o Leonardo, acho que a Larissa, né? A Larissa, essa questão assim mais metodológica e ética. Né? Vamos lá. Os desafios éticos. A gente fez um projeto em rede, né? Então, são várias universidades. E aí foi muito curioso. Por exemplo, eles não entendiam, o comitê não entendia o uso que a gente ia fazer das mídias. Né? A gente falou, a gente vai produzir um podcast, mas vocês vão usar as mídias como? Né? Então, a gente teve que fazer assim, toda uma explicação. E aí ele foi aprovado na UNB. E quando ele foi aprovado na UNB, foram solicitados novos processos e aprovações para cada uma das universidades parceiras. E para cada uma das universidades parceiras foram pedidos documentos diferentes. E aí foi uma loucura. Mas, curiosamente, a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, deu a autorização para todas as pesquisadoras da rede. Então, a gente tem um aval ali, né? A UNB deu só para as nossas pesquisadoras, a Ivone, que está aqui, que é mestranda, e a Carol, que é doutoranda, e para mim. Mas a UDESC deu para todas as pesquisadoras da rede, ou seja, também não existe um procedimento padrão. Esse é um ponto. Na prática, fotografias. A gente foi desenvolvendo uma técnica de fotografar, vocês vão perceber se entrarem no site, nas fotos que eu expus, são mãozinhas, pezinhos, fotos de cima, para evitar a identificação de rosto. Os áudios, e aí eu já respondo, eu acho que Ana também, né, e Larissa. Como é que a gente se aproxima? A gente não faz entrevista, primeira coisa. A gente começa sempre com jogos teatrais, com canções, e aí essa relação, por exemplo, hierárquica, também vai se quebrando. Nós não somos a professora, porque a professora não senta no chão e não se rola junto com eles. E a gente rola. A primeira coisa, a gente chega e tira o sapato. É a primeira coisa. A gente chega na sala e tira o sapato, em qualquer espaço. Então, a gente vai com roupa de trabalho, como a gente fala no teatro, a gente vai com uma roupa confortável. Então, nós criamos outras relações. E essas narrativas, elas surgem nessas situações. Eu digo assim, há muitos anos eu fiz meu mestrado, meu doutorado com escuta de narrativas, né? E eu aprendi com os próprios contadores e contadoras que ninguém conta se é uma relação de dádiva e contradádiva. Ninguém conta se você não conta algo. Então, por exemplo, eu chego e conto.
sobre mim. Aí, às vezes, aí a gente está conversando, eu digo assim, porque a minha filha, porque eu tenho uma prótese. Às vezes, uma criança quer ficar no meu colo muito tempo. E aí eu digo, eu não posso ficar muito tempo com peso. Aí eu falo, porque eu tenho uma prótese na perna. E eu explico, porque eu fiquei com gesso. Aí a criança já diz, eu caí de uma árvore. E aí me conta, entende? Então, não é entrevista. É uma outra relação, e é uma relação de um tempo dilatado. Não é numa tarde, nem 2, nem 3. Aí a pesquisa etnográfica também, né? Então, acho que por aí eu talvez responda um pouco, né? A Sônia fala, eu estou fazendo algumas conexões, a gente, de fato, não tem aulas de acolhimento, não tem turmas, na França também, tem turmas especiais de acolhimento, no Brasil ainda não temos, e é algo que eu acho que a gente tem que pensar também, faz parte desse projeto que a gente está pensando. O que pode ser, facilitar nesse processo? Porque as professoras também ficam muito perdidas nesse processo. E aí a questão da capacitação que o Marcos coloca, se a gente identificou as escolas, não, Marcos, o governo do Distrito Federal, Márcio, desculpa, não tem ainda a gente tem que ir em cada regional de ensino para saber as matrículas. Então, a gente não tem uma estatística geral. O que nós temos são pessoas que nos procuram ou a gente fica sabendo. O que a gente vai fazer na prática? Nós já ofertamos algumas formações aqui na universidade e agora a gente vai ofertar uma formação online para o Brasil inteiro, que vai ter essa formação geral, e em cada região do país nós vamos fazer formações presenciais também para pessoas interessadas. A ideia é disseminar e criar parâmetros comuns, deixa eu ver aqui, Larissa, Nayara. Nayara, a questão do sentimento de solidão, Sim, as professoras assim, ficam. Eu acho que o teatro do oprimido nos ajuda muito isso. É como se fosse assim, nossa, eu não sei lidar com isso, quando na verdade é uma questão estrutural. E aí a importância da gente saber os direitos que tem. E a gente tem agora uma subsecretaria de diversidade aqui no DF que está movimentando isso, mas temos um longo caminho ainda para que seja construída uma política nacional, não apenas migratória, mas de educação para migrantes, refugiados e apátridas também. Eu acho que, em geral, é isso. Eu não vou me deter mais para passar para a Paola também. Uma coisa só, então, falar que tem a Rocio e a Ivone que estão aqui. E a última coisa, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho uma prótese, eu nasci com um problema congênito. E tem uma frase no movimento das pessoas com deficiência que é nada sobre nós sem nós. E para nós isso é muito importante, eu acredito no movimento também, nas políticas migratórias, a gente passar a trabalhar diretamente com os sujeitos que estão aqui, que podem nos ajudar e contribuir e formular essas políticas junto com a gente também. Excelente, aproveito para passar a palavra para a gente. Bueno, gracias por todas las preguntas, que han sido varias. No estoy segura de, quizás las sutilezas, algunas sutilezas no las he captado, pero bueno, voy a intentar contestar. La primera, el comentario que hiciste, Leonardo, sobre esos espacios como generadores de capital simbólico y capital cultural, yo creo que es un acercamiento sumamente interesante, necesario, que permite ver esos espacios como productores, digamos, productores de cultura y de identidad y de lazos emocionales también, donde se redefinen todos estos elementos. Y quizás también lo que hay que tener muy en cuenta son las características de esos espacios de la espera, porque hay una gran multitud de espacios y cada uno tiene sus limitaciones. Y es interesante analizar esos espacios probablemente a partir de lo que propone Ducerteau, es decir, a partir de estrategias, finalmente es qué estrategias desarrollan estos migrantes
en espacios que muchas veces están contraints, no sé cómo se dice en español, bueno, en portugués, que están limitados, en donde hay un poder, digamos, que limita, digamos, las actuaciones y cómo de forma también muy imaginativa finalmente los migrantes consiguen sobrepasar de alguna forma esas limitaciones y generar algo positivo, ¿no? Lo que estaba diciendo, espacios de capital cultural, simbólico, etc. Luego, no sé si entendí toda la pregunta, pero acerca un poco del arte como elemento movilizador, creo. Yo, bueno, tengo la sensación que efectivamente, bueno, el cine en particular, que seguramente el cine sea uno de los artes que tenga más impacto, ¿no? Que llegue, digamos, a más cantidad de personas. Bueno, yo creo que como son discursos, ¿no? que se crean, discursos cinematográficos, y quizás en ciertos casos se pueda considerar que son también generadores de estigmas, creo que por ahí iba, ¿no? Usted. Luego también está toda la dificultad que la recepción es muy subjetiva, entonces pueden haber varias lecturas, pero a mí me da la sensación que el cine de estos últimos años sobre la migración intenta salir un poco de la construcción de un imaginario dramático, espectacularizante, etcétera, y se centra más en individualidades, en procesos más sutiles, digamos, que alejan un poco de la figura estigmatizadora, pero es cierto que también puede ser un peligro recrear, digamos, o retroalimentando algunas imágenes ya estigmatizadoras, ¿no? Luego, bueno, y a la vez creo que tiene el cine quizás, no sé, la fuerza de poder, bueno, influir, no sé, habría que medirlo hasta qué punto sobre las políticas públicas, pero yo creo que tiene un impacto social, puede tener un impacto social muy importante. Y es interesante, por ejemplo, ver que en estos últimos años han aparecido muchísimos festivales sobre cine de migración, que es algo muy novedoso, y están teniendo un papel importante, ¿no? en la difusión, en la mediatización, en el poner en relación los diferentes actores, y yo creo que eso es un proceso muy positivo, y pensar en ese impacto, ¿no? Posible. Y también pensaba justamente, quizás lo hayas dicho, pero me perdí, pero a nivel también pedagógico, ¿no? Quizás haciendo la conexión con lo que decías, efectivamente, bueno, a veces es un poco difícil saber cuál es la intención, ¿no? del que produce esas películas, pero yo creo que algunos directores realmente tienen una intención pedagógica, que puede ser criticada también, porque a veces acentúan algunos puntos, digamos, dramatizan algunos aspectos, pero con esa idea de decir, bueno, no se vayan, ¿no? El camino es muy difícil. Entonces, dependiendo un poco de esa mirada que proponen, y luego también es un cine, bueno, un cine que identificamos como un cine de impacto, un cine muy comprometido, que también como investigador lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque es un discurso, bueno, eso, con un compromiso social muy grande. Y sin embargo, creo que es interesante en la medida en que ofrece finalmente una gran multiplicidad de narrativas. Son discursos, son historias, que nos van narrando, y quizás para la investigación lo que es interesante es que estos directores de los últimos años pretenden ofrecer, digamos, o crear un discurso cinematográfico a partir de trabajos de investigación. Muchos cuentan
que antes de hacer la película se pasaron 2 años haciendo entrevistas de migrantes, tomando el tren de la muerte ahí en México, visitando a los familiares, etc. Hay realmente un deseo de impregnarse, para los que no han vivido la experiencia, digamos, de toda esa vivencia del migrante. Y es interesante porque muchos finalmente hacen casi un trabajo antropológico, digamos, de investigación bastante fuerte, ¿no? Y también lo que me parece interesante de las propuestas es que a la vez hay ese deseo de impregnarse de la realidad, de tener un discurso, digamos, o de retratar vivencias que sean reales, por así decirlos, y a la vez a través del uso de la ficción para algunos, o del uso de la ficción, mejor dicho, de la mezcla en realidad de géneros. Estamos cada vez frente a una especie de frontera también de género, es decir, el documental integra elementos de la ficción integra elementos del documental y se borran esos géneros así muy categóricos, ¿no? Para quizás hacer otras propuestas y en ese sentido es sumamente interesante y bueno, tomando el caso de esta película, ahí ustedes no lo pudieron ver, la película está en YouTube, por cierto, si la quieren ver, pero en un momento dado vemos imágenes de como pequeños videos de migrantes ecuatorianos que envían a sus familiares diciéndole, bueno, te extrañamos, espero que lo estés pasando, que la experiencia en España sea buena, vuelve aquí, o algún video de cumpleaños, es decir, recordando, ¿no?, lo que es la vida en el lugar, pero que son reales. Entonces, como en la ficción, finalmente ese archivo es introducido, ¿no? Y yo creo que hay un juego así muy interesante de diferentes cineastas intentando borrar esos límites, ¿no? A la vez reivindicando uno y otro, y también la ficción necesaria como alternativa y salida, ¿no? Acá lo vemos un poco, bueno, algunos hablaron de realismo mágico, no sé, pero esa idea de lo irreal, de lo mágico, de lo fantástico, lo están integrando muchos cineastas, sobre todo, por ejemplo, películas sobre la migración interna, los desplazamientos internos, con toda la migración interna colombiana, en donde finalmente eso, lo que decías, ¿no?, que parece que no hay salida, pero sí la hay. Y otra realidad, porque eso no es que esté asumido como irreal, sino forma parte de la propuesta que se nos hace, ¿no? Bueno, no sé si contesté realmente a todas las preguntas. Muchas gracias. Excelente, pessoal. Acho que a gente vai dar continuidade depois, a gente pensar a potencialidade, os desafios, né, da produção simbólica e das representações artísticas da infância, dos imigrantes, dos tempos de espera. Eu acho que isso amplia muitos locais de fala e de escuta para a gente pensar os processos migratórios. Vamos fazer um pequeno intervalo agora para voltar para a mesa para pensar as políticas públicas também, né? As coisas se interrelacionam. Quantos minutinhos? 10 minutinhos, pessoal.